foda, né? Foi. Aí, ó. Vai. Hoje é dia. Você sabe que tá um bando de humorista aqui nesse programa. E aí, Holiday, o que acontece? E aí, meus queridos, sempre uma honra estar aqui, viu? Obrigado por me chamar. Você sabe que você é o nosso doutor em política e agora doutor em medicina. Vou chegar lá. Ah, você viu que vão fazer a OAB da medicina, né? Falando, eu vi. Aprovaram lá no Senado. Você acha bom? Cara, assim, eu acho que precisa de algum tipo de controle, né, de qualidade. Não sei se esse é o melhor caminho. Mas assim, estão abrindo muitas faculdades. Basicamente, as pessoas estão pagando e virando médicos, né? Agora, se uma prova é suficiente para um filtro, já não sei. É, que medicina é complicado, não pode errar, né? Medicina é um... Você errou. Errou. O cara pode subiu. Você não viu lá, Bem na prova. aconteceu lá em Manaus, acho que foi. Pô, a criança entra andando. Certo. Aí era tem que tomar... Adrenalina, que era... Não podia ser aplicado e aí não se sabe o que foi que aconteceu e a criança morreu. Que coisa. Então, quer dizer, um erro médico ou talvez um erro do sistema, a gente nunca sabe o que é. Precisa fazer uma investigação para saber, mas uma coisa triste, né? Muito, uma coisa triste. Mas a discussão do Holiday é porque tem muitas faculdades de medicina e não tem qualidade, que né? não tem qualidade. Então vai abrindo em cada esquina. E tem outro lance também que a gente tem que tomar muito cuidado, que são médicos tiktokers, influenciadores, né? A turma agora tem diploma fácil. Mas acho que não é assunto. Não. O assunto é outro. O assunto é outro. O assunto é a política. É isso. A gente quer saber, bicho. O assunto é a política que a gente está comentando aqui, porque sempre quando a gente vai dar nossa opinião, a gente dá opinião como torcedor, né? Claro. Eu também torço às vezes. Sim, mas você já teve lá dentro do... Sim, sabe como é que funciona. Dentro do tabuleiro, e dentro do tabuleiro é jogo, né? Corredores da Então, eles falam que esse lance do Bolsonaro aí, do Flávio, porque muita gente não acredita no Flávio. O cara que não acredita no Flávio não apoia o Bolsonaro. Pois é. Não é? Eu acho o seguinte, quando o Flávio anunciou que ele tinha sido escolhido pelo Bolsonaro, muita gente, e aí eu estou falando de senadores, deputados e tal, começaram a dizer, não, isso daí é só um balão de ensaio. Logo, logo ele desiste e tal, não sei o quê. E aí o Flávio fez uma jogada sensacional, eu achei, que foi no domingo ele disse, não, realmente eu posso desistir, mas tem um preço. E aí ficou tic-tac, nossa, mas que preço é? Vou contar depois. E aí ele deu a entrevista lá no Domingo Espetacular e disse, olha, meu preço é Bolsonaro livre e candidato. E aí a galera, opa, peraí, talvez ele esteja falando sério. E há um cenário de fundo aí que eu acho muito importante a gente dizer, que existe um grupo político chamado Centrão que quer excluir a família Bolsonaro da disputa eleitoral de 2026, custe o que custar. E no meio dessa galera existem aqueles que se dizem bolsonaristas e querem o voto bolsonarista. Só que, assim, pela lógica, não faz sentido você ser contra a candidatura de Flávio Bolsonaro e se dizer ao mesmo tempo de direita ou bolsonarista, porque se você acredita que a prisão de Bolsonaro é injusta, se você acredita que a inelegibilidade dele é injusta, se você acredita que isto fere a democracia, nada mais justo do que para representar essa injustiça e esse protesto, alguém com o nome Bolsonaro venha a ser candidato. Então, o nome de Flávio Bolsonaro é o melhor e mais enfático protesto possível contra as injustiças que vêm acontecendo. Qualquer um que, neste meio, se coloque contra essa candidatura, tem algum outro interesse. Sim. E aí precisa dizer qual que é. Mas não é o mesmo interesse da direita, não é o mesmo interesse daqueles que estão protestando contra a prisão de Bolsonaro. É uma jogada para ver quem está dentro, quem está fora. É isso aí. Porque, por exemplo, não sei se vocês lembram que a Dilma falava isso, ela falava o seguinte, na época da eleição, a gente faz o diabo. Lembra que ela falava isso? Por quê? Porque na época da eleição, você vai saber quem está do seu lado ou quem não está. Que é a hora H. Então, aí o que foi? Ele falou, não, o meu tá o meu filho. Quem apoia Bolsonaro vai para o Flávio Bolsonaro.
Quem vai para o outro lado, ele sabe que não é bolsonarista. Está só querendo o espólio do Bolsonaro. Quer que o Bolsonaro fique lá preso, com soluço e calado. É uma escolha de Sofia, né? Para qualquer candidato. Porque o cara fala assim, o que eu vou? Vou bancar? Eu sou o cara que consigo pegar e angariar os votos dos bolsonaristas? Porque se você pensar bem, se você pensar bem, porra, já tivemos um Moro. Sim. Moro. E o Moro... Era o cara. O Moro era um Bolsonaro. Era firme. Era um Bolsonaro. É isso aí. É isso aí. O Moro era um Bolsonaro na época. E é interessante dizer isso, porque esse argumento de que o Flávio não vem para valer, ou o Flávio não é um melhor candidato, sempre vem acompanhado de um argumento relacionado às pesquisas, que é o seguinte... Um argumento clássico até, começou em 2014 isso, de que o que vence a eleição, principalmente no segundo turno, é a rejeição. E aí eles vêm com o papo de que a família Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, etc. e tal. O Datafolha, que já não é um instituto assim que a direita gosta muito, mas o próprio Datafolha já reconheceu que a rejeição do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é de 38%. A rejeição do Lula, de 44%. Então, assim, de rejeição em relação ao Lula, ele já tem uma rejeição menor de acordo com o Datafolha. O segundo ponto importante é, nenhum outro nome engaja a militância tanto quanto o nome Bolsonaro. Aí poderiam dizer, não, mas o Tarcísio tem uma menor rejeição e tudo mais. Só que para o eleitor que não acompanha a política do dia a dia, que não está na região sul e sudeste, ele não associou ainda o nome do Tarcísio. Tanto é que ele é muito forte nessas regiões, mas no Nordeste ninguém conhece. No Norte ninguém conhece. Ainda, cara. Então, o nome Bolsonaro, ele entra com uma força natural muito grande. Tanto é que depois que ele se tornou o candidato oficial, já teve uma pesquisa do Instituto Veritá que já coloca ele em empate técnico com o Lula no segundo turno. Então, também tem que dar tempo para o eleitor perceber que já há um candidato definido, que este candidato tem o nome Bolsonaro e que, apesar de não ser a mesma pessoa, tem as mesmas bandeiras. Você acha que ele, a chapa que ele vai formar mais alguém do centro, ou você acha que eles vão tentar articular para pegar um desses nomes também que estão se colocando na pré-candidatura, como o Zema, o Ratinho Júnior ou qualquer um outro que está à disposição de tentar uma candidatura própria? O que você acha? Olha, eu acho que dos candidatos, dos pré-candidatos, né, que se colocaram, aqueles que se dispuserem a abrir mão dessa pré-candidatura para se aliar com o Flávio, ao meu ver, eles vão ter a preferência. Até porque, por se colocarem como pré-candidatos à presidência da República, eles acabam tendo uma reverberação nacional natural. E aí, quando o sujeito quer se unir, acho que é natural que ele venha como vice. Agora, uma tese que tem circulado muito em Brasília é de que, na verdade, não seria tão ruim ter mais candidatos ao centro ou à centro-direita. Sim. Isso porque uma pesquisa da Quest avaliou que quando você coloca... isso é contraintuitivo até, mas quando você coloca candidatos pulverizados nessa centro-direita, como eles atacam o Lula por diversos ângulos e vão pegando diferentes perfis de eleitor, eles acabam enfraquecendo o Lula, Exato. diminuindo a chance dele ganhar no primeiro turno e forçando um segundo turno. Então, talvez a conclusão no final de todos os partidos seja de que, na verdade, esses nomes devam continuar até o fim. Isso a gente vai ver mais tarde. Desculpa, só para seguir nessa questão dessa pesquisa aí, conversa, que, assim... por que você acha que a direita, ao invés de fazer isso, exatamente o que você está falando, todo mundo concentrar e não ter o Lula, de repente, porque a gente viu aqui em São Paulo, nas eleições municipais, quase que o Boulos não vai. Né? Foi muito pau a pau ali, porque todo mundo estava concentrado em não ter a esquerda no segundo turno. Quase, né, que não vemos isso aqui na eleição municipal. Você acha que o que falta para a direita, mesmo que tenha essa pulverização em centro-direita e direita, com mais candidatos, por que você acha que não se juntam para eliminar a esquerda e depois aí ver o que faz aí no segundo turno? Então, o grande problema disso, ao meu ver, e de manter essa pulverização de pré-candidaturas até o final, é que a política é feita de ego, né? Então, o mais provável é que, chegando perto do segundo turno, esses candidatos comecem a atacar os candidatos de direita, para eles conseguirem esta vaga da direita no segundo turno. Então, assim, por mais que do ponto de vista matemático, estatístico,
faça algum sentido você manter essas várias candidaturas até o final, na prática vai chegar lá perto do segundo turno, o cara vai começar a atacar o Flávio, o outro vai atacar o Zema, não sei o quê. Então, eu acho que o mais seguro seria que todos se unissem em torno de uma grande candidatura. Mas vamos lá. Se você fosse pensar friamente, sem paixões políticas, esse governo não fez nada, hein? Nada. Esse governo não fez nada. É só você olhar. Tem corrupção, tem o INSS, tem taxa pra caramba, taxa blusinha, tem escândalo. Essa COP foi uma vergonha. É só coisa ruim, certo? Se você pegar, bonito. Só que o cara tem a máquina, certo? Tá gastando que nem se não houvesse amanhã. Vai dar os 5 pau aí, vai dar os 5 pau, vai dar bujão de gás, vai dar não sei o quê, certo? Gastança à la volonté. Eu vou falar em francês. Para você francês, cartão do Sam. À la volonté, a gastança. Temos quem? Eles, os artistas. Opa. A total maioria dos artistas lá cantando, felizes, We Are The World. Felizes e animados. Temos a mídia. Consórcio. A mídia do consórcio. Desde a pandemia eles estão juntos, de mão dadas e cantando, e todos com máscara. Até agora eles estão de máscara. Do consórcio. E agora temos os togados também, que estão ali jogando o jogo. Tem os universitários. Não, os universitários nem se fala. Então você vê que para a direita ganhar é difícil, cara. É um time muito bem montado. É um time montado. Sistema. É um time montado para ficar ganhando durante muitos anos aí. É o tic-tac. Os galácticos. Basta, como o próprio Barba falou, basta uma narrativa boa para a coisa funcionar e ir embora. É isso também. Faz muito sentido. Não é? E outra, o orçamento de 2025 agora também vai ser uma grande briga, porque a gente fala muito da anistia e tal, inclusive parece que vai ser pautado agora a redução de pena, vai votar hoje agora na Câmara, a redução de pena lá dos crimes gerais, seria o tal do PL da dosimetria, né? E a oposição vai tentar votar junto com isso a anistia hoje. Mas, para além dessa disputa, existe uma outra, que é a do orçamento de 2026. No orçamento de 2026, entre as várias outras questões que se decide, está o orçamento para propaganda. Isso. E o governo, obviamente, vai mandar uma proposta orçamentária para você manter ali no alto dos bilhões de reais para você conseguir fazer comercial, etc. Abrir o cofre. E aí há uma antipatia atualmente do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre com o governo. Talvez a oposição consiga usar isso para esvaziar esse cofre da propaganda e para a gente tentar ter uma competição um pouco mais igual nesse período de pré-campanha, que é aquele período onde, na prática, só o governo faz campanha e a oposição fica ali lutando contra a maré. Agora, evidentemente que essa não vai ser uma batalha simples, não vai ser uma batalha fácil e por isso também seria importante essa união dos partidos de centro em torno da candidatura do Flávio Bolsonaro. Primeiro, por conta do nome, mas segundo também porque a união desses partidos faria com que a gente tivesse muito mais inserção na TV, teria mais dinheiro para a campanha, muito mais estrutura para combater um governo que tem aí bilhões e bilhões de reais. Mas esses partidos vão para quem der mais voto. Esse partido não tem ideologia. Essa é a batalha agora, é mostrar que o Flávio tem potencial. É isso. É isso aí, não tem ideologia. Vai para onde está indo. Para o caminho do vento. Como foi pro Bolsonaro. Exato. Né? Quando tinha o Bolsonaro, o vento Bolsonaro, foi todo mundo lá. Perfeito. Se tiver um vento de esquerda, se Lula aparecer bem, vem tudo para cá. Vai. Não tem conversa. Mas você citou uma coisa que é interessante, que é narrativa. A narrativa agora do Flávio Bolsonaro é através da anistia, inclusive para ter a tal da democracia que não acontece no nosso país. Mas qual que você acha que é a narrativa que depois dessa precisa ser abraçada pela direita, que vai ser o quê? Segurança pública, bater no governo que está indo mal, corrupção, como a gente falou aqui. Porque precisa escolher uma pauta. Sim. Se ficar só nessa também, a turma fala, olha lá, tá defendendo o pai, é nepotismo. Entendeu? Não tem, precisa de uma pauta. Sim. Qual é a pauta da direita? Eu tenho a absoluta convicção de que a pauta, não só da direita, tá? Acho que da eleição de 2026
vai ser a segurança pública. E é um tema que o PT ele tem muita dificuldade. O Lula ele já tentou mudar o discurso, né? Já veio até com alguns projetos, esse próprio projeto aí de combate à organização criminosa e tal, mas ele não consegue entrar porque a base não acredita nisso. A base acredita fielmente que os bandidos são vítimas da sociedade e que precisam ser socorridos por meio da educação. E o cidadão comum tá vendo, mas que educação? O cara tá matando o pai de família, tá sequestrando a criança, tá traficando, não sei, alguma coisa precisa ser feita. E a direita tem um discurso que resolve esse problema, ou que pelo menos aponta para esse problema de forma mais imediata. E acho que esse debate vai permear toda a discussão de 2026 e é por aí que, ao meu ver, a gente vai conseguir pegar o eleitor de centro, que é aquele eleitor que ora vota no Lula, ora vota no Bolsonaro, e é quem define a eleição no fim das contas. Porque esse eleitor ele não vai ser convencido pela anistia, não vai ser convencido por discurso relacionado à democracia esse ou é o ponto, por impeachment de ministro do Supremo. Ele vai ser convencido por alguma coisa que esteja no dia a dia dele. Muitas vezes a economia, já foi por muito tempo a saúde, mas agora me parece que vai ser a segurança pública. Ó, que papo bom, Cara hein? manja, hein, meu? A gente manja muito. E vou dizer uma coisa pra você. Se você não estiver concordando com a gente, desculpe. Você não tem capacidade intelectual. Não tem nem menor capacidade intelectual. Porque já dizia o gênio Samidana. Eu? Ser inteligente é muito bom. Porque você pode se fingir de burro. E o contrário é impossível. Exatamente. Com essas palavras, eu farei um break agora para a nossa rede de rádio. Por favor. O burro não consegue mentir. Muito bem. O que mais? Holiday, a gente acompanhou aqui, você provavelmente acompanhou também, o Gilmar Mendes fez o tchau pessoal para o Senado. E essa eleição, desde o começo, a direita vem falando, olha, o Senado é importante para escolher ali, para fazer um possível impeachment ali para o STF. E agora, como é que fica essa eleição para o Senado? Ainda vale? O Senado ainda está funcionando? Pois é, né? Parece que não está servindo para muita coisa. Essa decisão do Gilmar, ela concentrou, né, só no procurador-geral a possibilidade de oferecer pedido de impeachment a ministros do Supremo. E aí uma coisa que levantou o ânimo da oposição foi que o Davi Alcolumbre reagiu muito rapidamente. Ele que é muito próximo aos ministros do Supremo, sempre defendendo as pautas do STF, ele reagiu muito firmemente, dizendo que não dá para se tirar uma prerrogativa do Senado e tal, fez todo um discurso. E aí se discutiu alguns caminhos possíveis. Um deles foi um projeto apresentado pelo Nicolas, que é uma PEC, que basicamente desfaz tudo que o Gilmar fez. Então, você reescreve, mas coloca na Constituição a forma de se fazer um impeachment de ministro do Supremo. Só que isso precisa de mais votos e é mais demorado. A segunda opção foi avançar com um projeto que limita as decisões monocráticas de ministro supremo, né? Porque um ministro sozinho hoje derruba uma lei, acontece no país. Só que até agora nada disso avançou. E a gente está a pouquíssimos dias de acabar o ano legislativo. Daqui a pouco eles votam o orçamento, depois que votam o orçamento, acabou. Então, não dá para saber até que ponto isso é um discurso, para você só reagir ali na hora, e aí depois o assunto vai morrendo, porque o povo entra de férias, vem recesso, e aquela coisa vai passando. E hoje você tem essa votação aí do PL da redução das penas. Agora, uma coisa é certa, se isso não for mudado, a estratégia da direita para tirar algum ministro do Supremo vai se tornar muito mais complicada. Porque aí você precisa indicar um procurador-geral da República que tenha isto em pauta e tenha essa coragem de apresentar esse pedido, ou você tem que fazer o impeachment do Procurador-Geral da República para indicar um outro que tenha condições de apresentar esse pedido. Ou seja, você torna tudo mais complicado, além do fato de que a decisão dele obriga que tenha mais votos para se impeachment o ministro do Supremo. Era uma maioria simples, agora seria a maioria qualificada. Ou seja, ele fez realmente ali uma blindagem que torna isso tudo muito mais mas o que difícil. ele alega, o Gilmar, é que ele já teve 81 pedidos de impeachment para o juiz do Supremo. Porque qualquer um pode pedir. Não, então, ele fala, qualquer um pode pedir. Você pode chegar e falar, não, pera lá, tá todo mundo pedindo. E de presidente também. Vamos organizar o negócio, mas porque qualquer cidadão pode pedir. Então, mas está desorganizado. Você acha que quando o Toffoli... Desculpa, estão pedindo... Eu sei, eu estou dizendo
o que ele argumentou. O argumento dele é justamente esse. Ele falou, o país está polarizado, o país está nessa briga, e agora qualquer um pode entrar lá, vai virar uma confusão danada, então vamos organizar isso através da PGR. Foi isso que ele Então, mas falou. aí acho que tem um pouco de hipocrisia nesse lugar. Sim, vai né? contra a Constituição. Sim, a fala dele, não concorda porque deveria estar no Senado, e o Senado tem que ter independência. Aliás, é um ano importantíssimo, ano que vem, para os senadores, mesmo porque podem entrar 2. Né? Exatamente. Queria que você explicasse um pouco, agora que a turma que está assistindo a gente com essa audiência, como que a gente pode, através do Senado, no ano que vem, que se você parar para pensar, acho que senador tem mais importância do que um governador. Ou não na política. Sim. Né? Sim. O poder do Senado é gigantesco. O Senado ele tem o poder de, primeiro junto com a Câmara, né, de afastar o presidente da República, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República. Então, basicamente, todos os outros poderes, que não o legislativo, se submetem ao Senado, né? A diferença é que é uma decisão conjunta, colegiada, de vários senadores. E nessa eleição, cada estado elege em 2. Estes senadores poderiam, na legislação antes dessa decisão do Gilmar, pegar qualquer um desses impeachments aí que estão protocolados, o presidente do Senado poderia colocar em pauta e os senadores votarem. E era a maioria simples. E era a maioria simples. Agora é 3/4. Tendo 41 presentes, 41. Os 21 lá presentes já afastavam o sujeito. Isso realmente, o pessoal da direita não vai gostar muito, mas isso realmente eu acho que é muito pouco, né? Até porque para se afastar um presidente da República, você precisa de maioria qualificada e acho que deveria ser também para ministros do Supremo. Mas o ponto nem é esse, o ponto é, esta mudança não poderia, e isso falando de acordo com a Constituição, não poderia em hipótese alguma ser feita pelo STF, pelo Poder Judiciário. Lógico. Pior ainda, por um ministro sozinho. Então, se essa mudança tem que ser feita, se o quórum tem que mudar, então deveria ser mudado pelo próprio Congresso Nacional, por uma votação na Câmara dos Deputados, por uma votação no Senado. E pior ainda, já havia um projeto encaminhado no Senado Federal para discutir exatamente isso. Então, o Gilmar ele atravessa a discussão do projeto e toma essa decisão. E por que ele faz isso? Porque ele e os outros ministros perceberam que em 2026 a pauta de boa parte dos candidatos ao Senado será impeachment de ministros do Supremo. É o timing que o cara fez isso. De Moraes. É o timing que ele fez isso. Timing ruim. Mas daí vem o cara que foi no jatinho. Então, mas só que aí eu acho que tem efeito rebote, né? Porque o negócio é o seguinte, uma coisa é, na direita estão falando sobre isso. Quando ele dá a decisão, o Brasil inteiro começou a falar sobre isso. Então, todos os senadores de centro, candidatos de centro, tiveram que se posicionar, a imprensa tradicional começou a se posicionar e virou uma pauta nacional muito antes da eleição. E acho que agora vai vir com muito mais força. E quando tem notícia ruim, o cara quer aparecer. Por exemplo, o Fachin, quando ele fala código de conduta, que é a relação dos ministros, né, política com o cara, que é o caso do Banco Master. Sim. Ele tá falando isso por causa do timing também que aconteceu, né? Exato. E o Toffoli ficou bravo. É do Toffoli. Tem notícias de bastidores dizendo não que é? ele tá bem bravo. Não é isso. Tá bravo com o Fachin? Tá bravo. O próprio povo, lembra que fazia o boneco do Sérgio Moro? Sim. Como herói. Super-herói. Exato. O Ronald E a McDonald esquerda faz agora do Moraes também. Faz. Herói, não sei o que. isso aí. Tal. Você que coloca Aí o o que poder pro juiz. acontece? Em cada esquina você vai arrumar um poderoso, porque em cada esquina tem um juiz, né? E aí vem essa decisão Aí, meu amigo, monocrática. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Aí fica confuso. Lascou. O juiz que assina Não, aí e fica confuso. Sim. o juiz julga, ele se defende E do ele, caso que... ele já decide. Só que assim, o código de ética também não sei se funcionaria muito, porque eu não consigo imaginar o próprio Supremo punindo um ministro Supremo, né? Então é aquela coisa, você cria uma solução aparente, mas quem vigia o vigilante? O próprio vigilante. Mas por que ninguém consegue me explicar isso? Por que não faz, baseado no que o Fachin tá falando, que ele tá colocando a coisa da Alemanha lá no STF? Sim. Por que não faz isso de ter 12 anos? Por que não tem um concurso público para um juiz? Por que o Exato. presidente precisa indicar? Isso é bem interessante, porque a gente montou esse sistema de indicação de ministros do STF baseado no que acontece nos Estados Unidos, né? O presidente indica, o Senado aprova, o Senado tem o poder de intimar e tudo mais. Só que aqui, o que começou a acontecer?
começaram a indicar os amigos, né? Lógico. Eu tomo cerveja, não sei o que e tal. Os interesses. Exatamente. E não está funcionando. E isso está gerando uma tensão cada vez maior. E a nossa democracia ela é muito mais frágil do que dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma democracia consolidada, é a maior democracia do mundo, respeitada, uma referência para o Ocidente. O Brasil, longe disso, teve vários golpes. A própria República é fundada num golpe. Então, a história é completamente diferente. E agora, uma das propostas que se discute é justamente essa. Aqui estão discutindo de dar um mandato de 10 anos para ministros do Supremo, só que isso não poderia valer para os que já estão lá, né? Teria que ser tem muitos novos da lá. aprovação da lei, exatamente. E tem ministros ali bem jovens que vão se aposentar para lá de 2050, ou seja, mesmo que a gente aprove agora, ainda demoraria muito tempo para a gente ter um Supremo completamente transformado pela nova legislação. Mas eu apoio e acho que já está começando a ter apoio disso. E o Senado que pode fazer isso acontecer. E o Senado que pode fazer isso acontecer, exatamente. E agora tem uma novidade, porra. O nosso querido ministro novo. O ministro que não é ministro. É um evangélico petista, não é? Sim. Sim, é uma Mas novidade. ele vai passar ou não vai? Queria o evangélico. Então, o Davi Alcolumbre chegou a dar uma entrevista dizendo que é possível que essa sabatina fique para depois das eleições. E aí me parece o seguinte, o que está se configurando, talvez isso mude, né? A política é muito volátil nesse sentido. Mas esse ano ele não é sabatinado de jeito nenhum. Então esse Ótima ano estratégia. já foi. Já é Natal. Ano que vem, aí já tem janeiro, não rola nada, fevereiro é carnaval, chegou em março. Março é o período máximo para que governadores se afastem dos cargos, para competir Começa nos cargos e tal. E aí começa aquela dança campanha. do partido. A dança das Um vai cadeiras. para um lado, outro vai para não vai votar nada. Aí pode ser que venha em abril. Só que o ponto é o seguinte, você vai ter vários outros projetos na fila para serem votados. Eu acho que seja muito provável que isso fique para depois da eleição, mas se o PT não ganhar a eleição, o Senado não vai querer aprovar um ministro que foi indicado por um presidente que está saindo. Lógico. Exatamente. E aí vão empurrar isso para 2027. Então, existe uma grande chance de que o Messias sequer seja sabatinado pelo Senado. Tem uma E o Trump, hein? rejeição. O Trump não adiantou. E os Magni. O Trump... Não, mas a Magnitsky tá valendo ainda. Tá mesmo, é meia Magnitsky. Tá É igual, valendo, meia ela não é inteira. Meia Magnífica, meia calabresa. Meia Magnitsky. Meia é uma calabresa. pizza. Não, eu acho que um ponto importante falar disso é que o Eduardo, ele nunca pediu as sanções econômicas para o Brasil, né? E isso é importante a gente dizer. Que a imprensa, às vezes, mistura as coisas. Ele pediu para punir o Brasil. Tá. Não. Inimigo do Quando Brasil. ele apresenta o caso do Bolsonaro para o Trump, o que ele vai pedir é a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras e sanções contra essas autoridades, retirada de visto e tudo mais. E aí o Trump, na análise do negócio, fala, quer saber de uma coisa? Estou aqui taxando todo mundo, vou meter-lhe uma taxa lá também. E aí ele usa isso também do ponto de vista político interno, econômico e tudo mais. Mas isso nunca foi uma pauta do Eduardo. Agora, as sanções contra as autoridades brasileiras, retirada de visto, a lei Magnitsky, etc., por aqui elas têm se mantido até agora. Agora, se isso vai ser suficiente, aí é outra história. Ô, Holiday, e o Eduardo? Onde ele entraria nesse jogo aí? Olha, eu acho que o grande desafio agora é, primeiro, a gente eleger esse candidato à presidência. Eu não vejo saída, por enquanto, antes de 2026, para que ele consiga voltar para o Brasil, porque no cenário atual, ele pisando no Brasil, ele vai ser preso imediatamente. Acho que vai ter uma prisão decretada ali. E tem aquele processo cuja denúncia já foi aceita no Supremo e ele sequer foi intimado para se defender, né? O Alexandre de Moraes não quis usar as também vias não tem sentido. diplomáticas. Não tem sentido ele ser condenado por nada. É o que tem também. então. O que eles fizeram na época do Lula? Lembra Eles da época fizeram do a Lula? mesma coisa. A época do Lula. É que a Sim, gente muito esquece. mais Ele ia pra países. Argentina. É que a gente esquece. O brasileiro esquece muito rápido. Foi exatamente a mesma coisa. Foi na ONU, fez lá carta. Foi na fez Argentina. A mesma coisa. O cara vai tentar. Sim. Né? Ele está se sentindo prejudicado, está se sentindo perseguido politicamente. Você vai tentar com outros países, vai tentar fazer uma... E outra coisa, para você obstruir um processo, você tem que ter o poder efetivo para fazer aquilo, né? O Eduardo Bolsonaro, por mais que ele vá nos Estados Unidos e fale para sancionar o fulano, o ciclano, ele não tem o poder efetivo. Não é ele que assina, tira o visto do ciclano, não é ele que assina, tira a Magnitsky do fulano. Na prática, o que ele fez foi discursos
conversas. Ele conversou e colocou o posicionamento dele. E as autoridades estrangeiras, a partir daquele discurso, a partir daquela conversa, olharam e falaram: caramba, realmente o Brasil está tendo a sua democracia corroída. Vamos tomar algumas atitudes. Não, o errado é apostar no Trump. Porque o Trump não leu Arte da Guerra, né? Arte da Guerra, você não pode fazer guerra em 70 frontes. Você vai perder. Ah, mas ele é um bom negociador. Escolham as suas eu guerras. sei, Escolhe a guerra. mas você tem que escolher. Sim, claro. Ele estava, o Netanyahu, ele estava lá na Entrou em Ucrânia, Gaza, ele entrou Vai ter a aqui Venezuela entrou agora. na Venezuela, Japão, entrou no Brasil, entrou com a China, já tinha a briga com a China. Já. Pô. E ele entrou... Taiwan, o cara tem 1000 tretas. Só que Você na entendeu? maioria das trucadas ele tá ganhando, né? A Europa se colocou de joelhos, a China já falou: opa, A Europa já vai comprar gás, né? Mais ou menos, mais gás da Mas é que ele... Teve que voltar atrás do negócio de carne, porque deu inflação por lá. Sim. Ele Tem rejeição ele pra perde caramba. daqui, ganha dali. mas faz Esse às vezes ponto. uma bagunça maior do que precisa. Ele tem que focar. Qual que é a prioridade dele? Né? a Arte da Guerra fala, ó, nunca entre em várias guerras. Só entra onde você ganha. O programa passou rápido hoje. Foi papum. Passou Só rápido. vou deixar aí o pedido, posso deixar o pedido para as pessoas, por favor, me seguirem no Instagram. Eu tô quase chegando a 1 milhão. A última vez que eu vim aqui falei a mesma coisa, mas agora eu tô quase mesmo. Quanto Olha lá, tá? 947. Boa, Vini Júnior. Faltam 50 mil. Me ajudem aí, por favor. Sigam Fernando Holliday. Tem muita gente que fala que me segue, aí depois vai conferir, não seguiu. Normal Então, se você isso. acha O que Alba. me segue, entra lá. Fernando Holliday, Holliday H-U-L-I-D-A-Y. E o debate vai sair com É quem? nóis. O Kim não topou. Topou. Já tentei 2 vezes. Kim Kataguiri? Arregou? Arregou. Tem que ser briga no Quem gel. tá sumido? Arregou? Quem tá sumido? Vamos agradecer a presença do Fernando Holliday. Obrigado. Sempre que ele vem aqui trazendo ideias. Gostaria que você participasse mais aqui do programa. Sempre uma honra. Muito obrigado, viu, Holliday? Valeu, garoto. Olha, quero agradecer sua audiência também. Amanhã a gente volta ao meio-dia, horário de Brasólia, hein? Brasólia. Tchau, pessoal.